abra a palavra do Senhor no livro de 2 Samuel, capítulo 6. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 11. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Tomou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Dispôs-se com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro. Outeiro é monte. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus à casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia adiante da arca. Aiô é o nome do filho de Abinadab. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos, de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu-os a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor interrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até os dias de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor abençoou a toda a sua casa. Amém? Aleluia. A gente lê devagarzinho, porque cada ponto e vírgula tem um significado, tem um sentido. Deixa eu falar algo que está bem forte no meu coração. Antes de eu ministrar, eu vou te dar uns 3 minutinhos de escola bíblica, para que você possa entender esse processo aqui, para que você possa entender a mensagem. Você está presente? Amém? Então preste atenção nessa cultura bíblica, porque ela vai fazer diferença na mensagem. A palavra do Senhor diz que havia um homem por nome de Eli, um sacerdote, com 2 filhos, Ofni e Finéias, 2 jovens totalmente depravados, irreverentes à palavra do Senhor, 2 homens que não seguiam os princípios que Deus havia mandado. E a arca da aliança, que representava a presença de Deus, ficava num lugar onde esses homens habitavam. E a palavra do Senhor diz que um dia Deus vem com uma ira na casa de Eli, porque Eli não repreendia os seus filhos por tamanha irreverência. A palavra do Senhor chega a dizer que esses 2 jovens chegavam a se deitar com as mulheres no templo. E mais, a palavra do Senhor diz que quando as pessoas chegavam para oferecer sacrifícios, eles ficavam com a melhor parte, que era a gordura dos animais. E isso era algo abominável aos olhos do Senhor. Aqui fica uma grande lição para nós. A Bíblia diz que Eli, seus filhos morrem numa guerra contra os filisteus. Eli morre. E aqui fica a lição de que Deus repreende Eli, porque Eli nunca repreendia os seus filhos daquilo que eles faziam. E a ira de Deus vem contra a casa dele. Grande lição para nós. Eles faziam o que queriam no tabernáculo. E aí, quando eles perdem uma guerra contra um povo chamado filisteu, é rapidinho essa escola bíblica, mas presta atenção aqui. Deus manda uma guerra contra um povo inimigo, o povo filisteu, e os filhos de Eli vão lutar, e eles levam a arca da aliança, levam a presença de Deus para junto, mas não resolveu, porque Deus estava literalmente decidido a acabar com aquela família, e eles perdem a guerra.
Quando eles perdem essa guerra, os filisteus tomam a Arca da Aliança e levam para o seu arraial, levam para a sua cidade. Eles roubam a Arca da Aliança, ou seja, eles roubam a presença de Deus, que é o que significava, e levam para junto da sua cidade. A Bíblia diz que aquele povo foi tomado por tumores, que cataram a Arca da Aliança, colocaram ela junto num quarto, junto com um deus pagão filisteu chamado Dagon, e que quando eles acordavam de manhã, Dagon estava caído no chão. Aí eles levantavam Dagon, que era um deus deles, e na noite seguinte, quando eles voltavam lá, esse deus deles estava caído de novo, com os braços e as pernas quebradas. E fora os tumores que Deus mandava naquele povo filisteu, que não era o povo de Deus. E aquele povo então, Lúcia, toma uma decisão: eu não quero mais essa arca aqui, some com isso daqui, isso aqui tem nos trazido perturbação, isso daqui tem nos trazido problema, manda essa arca embora. Então eles tomam uma decisão de mandar a arca embora. E a arca então, ela começa a passar por algumas cidades, Ecrom, e começa a ir, as pessoas não querem a arca, e a arca então chega a um lugar chamado Querite. E aí quando ela chega naquele lugar, ela se instala na casa de Abinadab. E por lá ela fica 20 anos. Entende? Entendeu o processo? Perde-se a guerra, os filisteus, os inimigos, tomam a arca. Deus manda juízo sobre aquele povo. Eles desprezam, mandam embora aquela arca, aquele tropeço na vida deles. E então essa arca acaba, de certa forma, chegando na casa de Abinadab. O tema que eu dei para essa mensagem é: Jesus, ele é motivo de alegria ou de peso na sua vida? Porque aqui nós vamos entender a história de duas famílias, dois homens, Abinadab, e a palavra do Senhor diz aqui Obed e Edom. Dois lugares onde essa arca ficou. Quando eu comecei a pensar sobre essa mensagem, eu fiquei imaginando, pastor, porque a Bíblia ela não relata em nenhum momento algo extraordinário, algo de diferente que Deus fez na casa de Abinadab. A presença de Deus ficou 20 anos na casa desse homem. E a Bíblia não deixa nada registrado de algo extraordinário que acontece lá. E eu fiquei me perguntando por quê? Por quê? Se a presença de Deus estava naquele lugar, estava na casa daquele homem, fazia parte do seu dia, por que nada aconteceu? Porque quando nós lemos o final desse texto, foi o que nós lemos, e aí depois nós chegamos lá, a Bíblia fala que ela só ficou 3 meses na casa de Obed-Edom, e aquela casa foi totalmente abençoada. E aí você se pergunta: o que aconteceu com a família de Abinadab? O que aconteceu? Por que nada aconteceu? E aí eu fiquei imaginando, eu fiquei aqui pensando, porque a Bíblia diz que quando essa arca chegou na casa de Abinadab, os seus filhos eram jovens, eram crianças, aliás. Então, na realidade, eles cresceram com a presença de Deus dentro da casa deles. Eles cresceram vendo tudo aquilo. E você sabe que isso é um risco que eu e você correm. O risco que nós corremos, meus amados, é quando nós nos acostumamos com o sagrado. Quando nós nos acostumamos, quando a presença de Deus na nossa vida, ela já não causa tanto impacto mais. Eu conheço pessoas que a presença de Deus para ela tanto faz. Ele não faz nada por mim mesmo. E você sabe que agora eu estou aqui ministrando, veio algo na minha mente, porque se você parar para pensar, Abinadab ouvia 2 histórias. Primeiro, essa arca não ajudou em nada a guerra contra os filisteus com Ofni e Finéias, em nada. Eles levaram a arca para o meio da guerra e eles perderam a guerra.
Essa arca, quando ficou no terreno dos filisteus, só trouxe problema para os filisteus. E quando acontece de chegar na casa de Abinadab, talvez a impressão que ele tinha é que esse Deus não podia fazer nada também por ele. Talvez seja assim. Talvez você olhe para esse Deus e diz: esse Deus, há tanto tempo eu sirvo e nada acontece. Será que você consegue perceber comigo? Ou imaginar? Voltar lá comigo? Eu sempre falo isso, né, quando eu estou pregando. Volta comigo lá, naquela época, naquele tempo. Leva sua mente lá. Vamos viver lá. Imagina o dia que essa arca chegou na casa de Abinadab. Quem sabe esse homem não ficou todo alegre, todo feliz? Talvez quando essa arca chega na casa dele, quando a presença de Deus era literalmente, os judeus sabiam, os israelitas sabiam o que aquela arca significava. Ela era literalmente a palavra de Deus. Ela era Deus purinho. Ela representava o Senhor. Ali dentro havia as tábuas da lei, havia o maná, havia a vara de Arão. Ali dentro era Deus purinho. Era Deus mostrando o poder dele. E essa arca chega na casa de Abinadab. Imagina esse homem, talvez por um instante ele até sentiu alguma alegria. Por um instante ele sentiu às vezes talvez algum prazer. A arca chegou na minha casa. Talvez ele, quem sabe, a Bíblia não relata, mas será que ele não achou um cantinho lá na sala, sei lá, numa área, na cozinha, para que se instalasse a arca e lá ela ficasse? Mas o problema deste homem aqui, você vai ver, quando Deus literalmente fulmina seu filho, é porque ele conhecia a lei e ele sabia a maneira correta de transportar a arca. E ele faz de uma forma irreverente, displicente. Olha só, você sabe que quando nós nos acostumamos com as coisas do Senhor, nada acontece na nossa vida. Nada acontece. Quando nós nos acostumamos, talvez Abinadab pensasse da seguinte maneira: amanhã ela vai estar aqui de novo, não é? 20 anos essa presença de Deus ficou lá dentro, a arca ficou na casa dele. Talvez, quem sabe, ele não pensasse. Talvez era essa a visão que os filhos tinham. Cresceram com a arca dentro de casa. Cresceram. E aí ele pensava: amanhã ela vai estar aqui outra vez, e aí eu trago isso para nós, porque eu estou usando lá, mas para cá. Quantos de nós às vezes falamos assim: se eu não for hoje no culto, eu vou domingo. Se eu não for domingo, eu vou no outro dia. Tem culto todo dia. Se eu não for agora, eu vou depois. Desprezamos o sagrado. E quando nós fazemos isso, esses dias eu estava conversando com o pastor Paulo, e nós falamos algo. Sabe, pastor, sabe o que tem acontecido com a igreja de Cristo? Com a igreja do Senhor, com o seu povo, aquele a quem Ele comprou. Sabe o que está acontecendo com nós? Sabe por que nós muitas vezes desprezamos estar na presença de Deus? E talvez nós somos livres. Quem sabe é porque eu e você temos o direito de ir e vir. A Bíblia é livre no Brasil, nós vivemos num país livre. Então você toma as decisões que nós tomamos, porque afinal de contas, nós não moramos num país onde nem se a Bíblia não pode ter, como Afeganistão e inúmeros países onde a Bíblia nem entra. Talvez seja por isso que nós muitas vezes não valorizamos a presença de Deus na nossa vida. Talvez seja por isso que nós muitas vezes desprezamos isso. Eu quero que você olhe para você. Nós, homens, nós temos um problema muito sério, que quando nós temos muito, nós não valorizamos. Sabia disso?
Estou errada? Quando nós temos, muitas vezes não valorizamos o que temos. Você pode perceber, quando você dá tudo para o seu filho, quando você esbanja, muitas vezes não dá valor naquilo. Você não valoriza o que você tem. E isso acontece dentro das casas. Nós não valorizamos o esposo que temos, não valorizamos os filhos, não valorizamos as esposas que temos. Aliás, pelo contrário, nós muitas vezes murmuramos. Aliás, a maior parte das vezes murmuramos contra a casa que temos. Quantas vezes você já chegou dentro da sua casa, você já olhou para dentro da sua casa, abriu sua geladeira, seja lá o que for, e você declarou uma palavra dizendo: bendito seja o nome do Senhor, que me supre em todas as minhas necessidades, nada tem me faltado. Quantas vezes você pisa o pé dentro da sua casa e você consegue respirar e consegue dizer: louvado seja o Deus Altíssimo por tudo que tem feito por mim. Eu fiz uma oração aqui que foi uma oração de agradecimento de Davi, quando o profeta Natan chega para Davi e diz para ele, Davi tinha o desejo de levantar uma casa, um templo para o Senhor. E então Natan ouve a voz de Deus e vai lá como profeta e diz: Deus está dizendo o seguinte, não vai ser você não vai ser você, vai ser seu filho, mas ele vai estar com você, ele vai estar com a sua geração, ele vai estar com os seus descendentes. E aí Davi então levanta uma oração dizendo: Senhor, quem sou eu e quem é a minha casa por tamanha benevolência? Quem sou eu e quem é minha casa para tamanho amor para o Senhor para comigo? Então nós temos um grande problema. Nós temos um problema de não valorizar, meu querido, de não dar valor a essa graça que foi derramada sobre as nossas vidas. Há pessoas que rejeitam, desprezam a palavra de Deus. Eu vi aqui, quando você lê até, acho que é no livro de 1 Samuel, ele diz assim, que quando a arca chegou na cidade de Querite, quando ela chegou lá, o povo começou a levantar lamentações. Lamentações é a mesma coisa que murmurar. O povo lamentava. No lugar daquele povo, quando a arca chega naquela cidade, Léo, quando ela chega na cidade, o povo não se alegrou com a presença de Deus naquela cidade. Quando ela chega na casa de Abinadab, o povo murmurou e lamentou. É isso que eu quero dizer para você. Quantas vezes nós temos murmurado, temos lamentado, não temos sido gratos a Deus por tudo que Ele é e tem feito na nossa vida. Era motivo de alegria para aquele povo ter a arca de volta. 7 meses a Bíblia diz, ela fala exatamente 7 meses depois da guerra. 7 meses a arca fica na presença dos filisteus, na presença do inimigo. Só aquele povo sabia o que aquela arca significava. Então, quando aquela arca chega em Queriate e chega na casa de Abinadab, teria que ser motivo de muita alegria e muito gozo. Dizer: a presença de Deus, ela voltou para o nosso meio. A presença de Deus voltou. Ou seja, o Senhor está conosco de novo. O Senhor está conosco de novo. Mas a Bíblia diz que há 20 anos aquela arca fica ali. Talvez depois de um tempo já tomando algum espaço, atrapalhando alguma coisa naquela casa. Talvez eles acordavam, amanhecia, anoitecia, e aquela presença, aquela arca ali. Talvez você esteja assim indignado, dizendo: mas se fosse na minha, meu querido, e qual a diferença?
A diferença hoje, a presença do Senhor é viva no nosso meio. E quantas vezes nós damos desculpas e mais desculpas. Desculpas, literalmente nós damos desculpas. Nós rejeitamos. E como eu rejeito? Quando você decide fazer aquilo que você quer e não aquilo que Deus pede para que você faça, que é simplesmente o que Ele pediu para aquele povo. Sabe o que Deus pediu para aquele povo? Lança fora todos os deuses, joga fora tudo, deixa eu entrar. Porque aquele povo já tinha se tornado um povo idólatra, e Deus diz: eu estou chegando, mais ou menos assim. Então tudo quanto é Deus, lança fora, que a minha presença basta na sua vida. Então tudo que Deus está pedindo para mim e para você, é lança fora tudo aquilo que impede você de permanecer única e exclusivamente na presença dEle. Se livra de tudo aquilo que te impede de ter um relacionamento único com Deus. Se é falta de perdão, se é angústia, se é depressão, seja lá o que for, meu querido, lança fora, lança a mão, porque a presença de Deus chegou na tua casa. Aleluia. E 20 anos se passa. E aí vamos mais um pouquinho. Davi então se torna rei. Se é levantado como rei, é aclamado como rei. E quando Davi é aclamado como rei, e ele descobre que a arca da aliança está na casa de Abinadab, lá em Queriate, ele diz: eu quero ela para mim. Eu preciso da presença do Senhor na minha terra, na cidade de Davi. Ele diz: eu vou buscar ela. Olha que lindo nisso, não é? Será que é só eu que estou empolgada? Ele diz: eu vou buscar ela, eu vou trazer a presença de Deus, eu quero ela para perto. E a Bíblia diz então que ele levanta os povos lá, tudo com harpa, com batuque, com tudo, sopro, e vai buscar com alegria essa arca. Mas acontece uma tragédia. Porque quando eles chegam para pegar a arca, Michel, a Bíblia diz que eles cataram a Abinadab e os seus filhos Aiô e... quem é o outro aqui? Uzá. Quando eles começam a preparativos, dizendo: ufa, é que enfim, 20 anos, hein? Nossa! Já ouviu isso? Ah, meus irmãos, eu como pastora já ouvi tanta coisa. Há 20 anos que eu sirvo ao Senhor. E já fiz coisa para Deus. Ingrato. Você é ingrato. Quando você fala isso, você é ingrato. E faz 20 anos, 25, 30 anos. E faz 10 anos. Sabe quantos anos eu dou aula no Ministério Infantil? Já faz tempo. Talvez Abinadab pensou assim: já faz tempo que essa arca está aqui. Só da hora já. Aquela arca estava atrapalhando aquela família. Aí você vai dizer: pastor, como você sabe disso? Pela falta de temor com que eles carregaram a arca. Como a falta de temor com que eles tiraram a arca de dentro da casa deles. É por isso. Isso nos faz acreditar que aquela arca ali dentro já era pedra de tropeço. E Jesus na sua vida é alegria na sua casa? Ou é pedra de tropeço para você? Eu conheci pessoas, e hoje quando eu pensei nisso, eu literalmente chorei. Porque eu conheci pessoas que um dia disseram assim para nós: faz um discipulado na minha casa. Nós começamos um discipulado. Mas essa mesma pessoa um dia disse: eu não quero mais. Dá para tirar o discipulado da minha casa? Era mais ou menos assim: dá para tirar essa arca daqui de dentro? Dá para arrancar ela daqui, Jaque? Ela tem me atrapalhado. Ela tem me atrapalhado.
A presença de Deus na minha casa tem me impedido de fazer coisas que eu quero fazer. Todas as terças aqui tem me atrapalhado. E hoje, quando você olha para a vida dessa pessoa que eu conheço, é uma vida toda destruída. É uma vida de choro, de dor, de lágrimas. Você vai falar: nossa, pastora, mas é porque ela parou de fazer PG? Não, é porque ela tirou a presença de Deus de dentro da casa dela. Não foi porque ela deixou de fazer um discipulado lá dentro. É porque na realidade ela tirou a presença de Deus de dentro da casa dela. Porque ela começou a fazer coisas e enfim. A falta da presença de Deus na sua vida, a falta da presença de Deus na sua casa, ela traz choro, ela traz dor e ela traz morte espiritual. Quando Davi chega, eles catam a arca e colocam a arca num carro de boi. E o que tem isso a ver, pastor? Havia uma ordem. Levítico dá todas as leis de como deveria ser transportada a arca. A arca do Senhor não poderia ser transportada de qualquer forma. Os filisteus, o inimigo, eles carregavam a arca em carro de boi. Mas essa não era a ordem de Deus. Sabe qual era a ordem de Deus? A arca tinha que ser levada nos ombros. Os homens, a arca tinha argolas nas laterais, argolas de ouro. Era se colocado um varão e ele era levantado a arca, e a arca ia nos ombros. Não era em carro de boi. Aqueles jovens sabiam disso. Ah, sabia. Eram israelitas, conhecia a lei, sabia exatamente como funcionava. Mas a falta de temor e a falta de reverência faz com que eles fazem isso relaxadamente, de qualquer jeito. É por isso que eu digo para você, essa arca tinha perdido o valor. A presença de Deus já não era tão importante mais na casa deles. Engraçado é que Davi também sabia. Mas a Bíblia diz que quando os bois estão indo com a carroça e a arca em cima, os bois tropeçam. E quando a arca vai cair, Uzá toca, filho de Abinadab, toca na arca. E a Bíblia diz que Deus fulmina ele ali naquele lugar, na presença e nos olhos de todos. Mas será que Deus tirou a vida de Uzá porque ele tocou na arca? Não é porque ele tocou na arca, é pela falta de reverência, porque ele sabia o que precisava fazer e não fez. Já faltava temor. Entende, Carol? Está conseguindo entender? Já faltava temor, já faltava reverência às coisas do Senhor, já fazia as coisas de Deus relaxadamente. A palavra do Senhor diz que Davi fica, né, pastor, arrasado. E aqui os historiadores, os teólogos e os estudiosos não sabem dizer se Davi fica arrasado pela irreverência de Uzá, ou se porque Deus havia feito aquilo com Uzá. Davi então diz assim: Maico, opa, não vamos levar agora não, espera um pouco. E agora, olha o maravilhoso. No meio do caminho para Jerusalém, havia um homem, uma casa de um homem chamado Obed-edom. Ai, que lindo! E Davi então fala assim: deixa na tua casa, pode ficar na tua. Pode ficar na tua, Mateus. Era mais ou menos isso que Davi disse: pode ficar na tua, Jane. Deixa aí. Não vamos continuar carregando dessa forma não. Pode ficar na sua. A presença de Deus pode ficar aí. A Bíblia diz que Obed-edom, só 3 meses, não precisou muito,
20 anos na casa de Abinadab, nada de especial. 3 meses na casa de Obed-edom, a vida daquele homem foi completamente transformada. A palavra do Senhor diz que chegou aos ouvidos de todos o que Deus havia feito na vida daquele homem. Chegou aos ouvidos de todos o que Deus havia feito. E aí você vai dizer, então pastora, qual é a diferença de Abinadab e a diferença de Obed-edom? Talvez seja a alegria que ele tinha de ter a presença de Deus na casa dele todos os dias. Talvez Obed-edom jamais imaginaria que um dia aquela arca fosse estacionar na porta da sua casa. Mas quando ele percebeu e quando ele teve a oportunidade de ter a presença de Deus dentro da casa dele, tudo que ele fazia era se alegrar no Senhor. Eu fico imaginando todos os dias esse homem acordava e a alegria dele de ter a arca dentro da sua casa. A presença de Deus estava lá todos os dias. Você deve imaginar. Talvez Abinadab se tornou um religioso. Sabe, um religioso vem nos cultos, jejua de vez em quando, ora de vez em quando, faz comunhão de vez em quando. Obed-edom não. Obed-edom entendeu a graça. Quando nós transportamos para o dia de hoje, quando você entende o que Cristo fez por mim, por você, essa graça maravilhosa, meu irmão, a alegria tem que ser constante na sua vida. Não há nada que possa, como diz a Frank, te tirar da presença do Senhor. Não é altura, não é profundidade, nada te separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Obed-edom desfrutava daquela presença todos os dias. Todos os dias. Eu me lembro um dia, nós não tínhamos essa comunidade, nós só tínhamos o Gonzaga. E um dia, numa quinta-feira, eu me recordo que eu fui para o culto, eu me vesti e fui para o culto com o Ivair. E como sempre ele faz, na última hora ele olha e diz assim: você faz o meio do culto? Ele sempre faz dessa, né? Ele avisa só na hora, assim, é para saber se o obreiro está preparado. Faz o meio. Eu disse: tá bom. E eu fiz o meio do culto. Quando nós saímos da igreja, eu falo isso com temor no meu coração, meu irmão. Se ele for ouvir essa mensagem, ele vai lembrar desse dia. Quando nós saímos do culto, nós viramos a esquina ali do café, ali em cima, ali, né, que tem. Ele olhou para mim e ele falou algo para mim. Ele disse assim: eu gostaria que você olhasse para a sua roupa. E eu quero que você repense. Você viria vestida dessa forma num culto de domingo? Era um culto de quinta. Se você tiver paz no seu coração, não sou eu que vou te julgar. Mas você viria com esta roupa que você está num culto de domingo? Eu abaixei a cabeça, pensei, falei: acho que não, eu acho que eu me arrumaria um pouquinho mais. Ele disse para mim: então nunca mais venha com essa roupa de quinta, porque o Senhor merece o teu melhor. Deus merece o teu melhor. Qual a diferença de um culto de quinta para um culto de domingo? Você está com a presença do Senhor na sua vida. Isso nos faz refletir. Isso nos faz pensar. Como eu tenho tratado as coisas do Senhor. Quem é Cristo? Quem é Jesus na sua vida? Alegria. Ele é motivo de alegria. De você poder acordar todos os dias e saber: eu tenho a presença de Deus na minha casa. A presença de Deus é na minha vida. Ou Ele é peso para você? Tipo, por causa da religião, eu não posso. Posso dizer algo para você: não é a religião jamais que vai te impedir de fazer alguma coisa.
Religião nenhuma te impede de fazer algo. Você é livre. Se você um dia tiver que deixar de fazer alguma coisa, não faça por causa da religião, faça por temor ao Senhor, por reverência, porque a presença dele na sua vida, ele é mais importante do que qualquer outra coisa. Precisa haver alegria no seu coração em ter Jesus na sua vida, na sua casa, na vida da sua família. E a palavra do Senhor diz que Obed fica com a presença do Senhor há 3 meses, e Deus faz prosperar abundantemente aquela casa. Aquela casa muda, aquela casa é transformada. Tamanha era a alegria que aquele homem tinha todos os dias de acordar e saber: Ele está aqui, o Senhor está na minha casa. Aquilo que eu disse, talvez aquele homem jamais imaginaria que aquela arca pudesse estacionar ali na porta da casa dele um dia. Talvez ele jamais imaginaria que aquela arca ficasse ali. Mas a questão é que ela chegou. Quem sabe não é assim na sua vida? Talvez você nunca imaginou que esse amor, que essa graça de Cristo pudesse te alcançar. Mas ela te alcançou. Ela te alcançou. Cristo chegou na sua vida. Cristo alcançou tua família, alcançou você. Isso é motivo de alegria. Regozije-se, tenha prazer, seja grato, e você vai ver a sua vida transformada. Que coração é o meu? Que coração é o seu? De Obed ou de Abinadab? Que coração é o meu? Qual é o seu coração? Apocalipse capítulo 3, a palavra do Senhor, ela diz assim: eis que eu estou na tua porta e bato. Se você abrir, eu entro e ceio com você. Há uma condicional. O se você abrir. Percebe a condicional aqui? Se você quiser. Percebe Jesus, o dono da igreja, pedindo para entrar? É estranho, né? Não é estranho? Ele é o dono da igreja e está perguntando se pode habitar em você. É muito louco isso. É muito doido isso. Ele te formou, Ele te fez, Ele te criou. A palavra do Senhor diz que Ele te chamou, Ele te escolheu. Antes que você formasse no ventre da sua mãe, eu já te chamava, tu és meu, diz o Senhor. E hoje Ele pede para entrar na sua casa. Ele está dizendo: se você abrir, eu entro. Tudo o que Ele quer é que você tenha um coração de Obed-edom. Sabe o que eu acho lindo nessa mensagem? Davi, quando ouve dizer que a casa de Obed-edom tinha transbordado de alegria, de paz, de prosperidade, ele volta para buscar a arca. Queria um louvor meio alegre, viu, pastor? Porque é tempo de festa, é tempo de alegria. A presença do Senhor está chegando na nossa casa, a arca está se instalando. E Davi então vai de novo buscar a arca, dançando, pulando, alegrando. E é tão real isso, que a Bíblia diz que quando Davi entra na cidade dele, que chama cidade de Davi, a mulher dele, Mical, fica da janela olhando, porque ele estava sem as vestes reais, estava só com uma estola sacerdotal, estava sem as vestes, e ela olha para ele e diz: como um vadio, na presença dos servos você dança. E sabe o que ele diz para ela? Ele diz assim para ela: não importa o que você pensa, não importa, eu sempre me alegrarei no Senhor. E aquilo que você despreza, Mical, outras servas louvarão. A Bíblia diz que aquela mulher foi estéril pro resto da vida. Se foi por causa disso eu não sei, só sei que aquela mulher foi infrutífera. Não me pergunte se foi por causa disso. Eu só sei que faltou alegria para aquela mulher. Porque que alegria maior pode estar no coração de uma mulher naquela época do que ser mãe? E Davi vai buscar a arca, e eu estou terminando. E Davi vai buscar a arca. E sabe o que acontece?
Obed pede para ir com ele. Ai, meus irmãos, isso é lindo demais. Sabe o que Obed pensou? Você vai tirar ela da minha casa? Você vai arrancar a presença daqui? Não, eu não vivo mais sem ela. Onde ela for eu vou junto. Que coisa linda. Posso ouvir um glória a Deus? Você está vivo, irmão, está aqui, está respirando? Amém? Então glorifica, querido, adore, porque a palavra do Senhor diz que Obed então olha para Davi e diz: me leva, eu quero ir embora. Porque a palavra do Senhor, lá no 2 Crônicas, a Bíblia diz que Davi coloca Obed-edom como porteiro e guarda da arca da aliança. Oh! Lembra que eu falei da introdução, que eu fui orar com vocês? Que às vezes a gente está na introdução e a gente fala: ah, não, eu só fico na introdução. Você não só fica na introdução. Obed-edom foi escalado para ficar na porta, guardando a presença do Senhor. Privilégio de Deus. A Bíblia diz que ele foi inclusive convocado para ser levita, para adorar, um dos que adoravam ao Senhor. Quando aquele homem percebeu que ele não teria mais a arca dentro da casa dele, ele disse: eu vou com ela onde for, me leva embora, porque eu não consigo mais viver, já que ele chegou na minha vida, então eu vou com ele. E é isso que eu estou instigando a você a pensar. Talvez você nunca imaginou que o Senhor fosse te resgatar da onde Ele te resgatou. Talvez você nunca imaginou que Deus fosse arrancar sua família, fosse restaurar o teu casamento da onde Ele tirou. Agora aproveita a presença de Deus na sua vida. Aproveite ela. Deixa de ser murmurador, incrédulo. A incredulidade, a murmuração e a falta de reverência a Deus só vai te trazer morte, meu irmão. Deus está mandando falar isso para você nessa noite aqui. Isso vai trazer morte para a tua vida e para a tua casa. Se levanta, se coloca de pé, meu querido, e adora esse Deus que já morreu por você e já salvou e resgatou você da onde você está. O problema não está na arca, o problema não está em Deus. É para você que eu estou falando. O problema não está em Deus, está faltando temor, é na sua vida. Por isso que as coisas não têm caminhado como ela deve caminhar. É temor que tem faltado, é reverência, é gratidão por tudo que Ele tem feito por você. É isso que está faltando. O problema não é Deus, entenda isso. O problema não é Deus. Deus, Ele continua sendo Deus. Ele era Deus na época de Abinadab. Ele era Deus. Deus não faz acepção de pessoa. Por que que Deus então abençoou a vida de Obed-edom e na vida de Abinadab não aconteceu nada? É porque o problema estava na pessoa, no coração daquele homem. O problema estava em quem? Pode subir, pastor. Olha, meu querido, você consegue entender que a graça de Deus te alcançou? Nós não estamos em escola bíblica, mas eu quero fazer algo. Levante a sua mão, você que não sabe o que é graça. Pode levantar, meu irmão, pode levantar. Fala assim: pastor, eu não sei o que é graça. Eu não entendo o que é graça. Todos sabem? Graça é favor não merecido. É alguém te dar alguma coisa quando você não merece. Isso é graça. É quando alguém faz algo por você sem que você mereça. Entende? Você não merece, mas eu te dou. Isso é graça. É o que Cristo faz por mim e por você. Eu e você não merecíamos, mas Ele morreu por nós, sendo ainda nós pecadores. Quer levar a arca para sua casa hoje? Fica de pé comigo. Quer levar a presença do Senhor para sua casa? Quer se alegrar como o coração de Obed-edom? Quer? Você entendeu a mensagem? Então nós vamos adorar ao Senhor. Porque se você entendeu a mensagem, quando Davi foi buscar essa arca, ele não foi chorando não. Quando Davi foi buscar essa arca, ele foi saltando de alegria, porque ele sabia que a presença do Senhor estaria na sua cidade. Aleluia, amém? Vamos adorar ao Senhor com alegria? É por isso que eu disse que eu não queria louvor assim, eu quero louvor agitado, porque nós vamos dançar, vamos nos alegrar com aquele que é vivo. Aleluias! A
Aplauda o Senhor, querido. Nós estamos indo para casa levando a presença do Senhor conosco. O júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Homens se honraram de